Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe que o nosso propósito principal aqui é trazer conteúdo inspiracional, conteúdo que de alguma forma agregue e faça com que você aí tenha motivação para enfrentar os desafios do dia a dia. E hoje não é diferente, hoje nós trouxemos aqui vários assuntos inspiracionais aqui para falar, para a gente estar podendo conversar sobre eles. Nós trouxemos aqui alguns convidados especialíssimos aqui para estar falando no programa. Um deles é João Adolfo Stadler. Ele é economista e sócio proprietário da Modus Empresarial. Ele vai estar falando para a gente um pouco da economia em 2022 e quais são as profissões em alta para 2022. Nós também iremos entender sobre perfis comportamentais, como que isso impacta a sua carreira, com o Master Trainer e consultor Elton Gonzalez. E, para fechar o programa, nós iremos entender ali com a psicóloga Tamile Rosendo, será que algumas pessoas nasceram para ficarem sozinhas? E aí? A gente quer saber a opinião de vocês, coloca aí a opinião de vocês nos comentários. E eu gostaria, antes de jogar aqui a bola para os entrevistados, eu gostaria de falar para vocês, agradecer primeiramente a transmissão pela Panflix, Rede TV e também pela Jovem Pan. Muito obrigado você que está sempre na nossa companhia, muito obrigado você que está sempre com a gente aqui no programa Inspire-se. Que a gente está um bate-papo aqui inspiracional. Agora nós iremos entender ali a questão de perfis comportamentais, né? Por que você entender a questão do perfil comportamental pode impactar a sua carreira? Então hoje agora eu passo a bola aqui para o consultor e diretor de treinamento da Inermetrics Brasil, Elton Gonzalez. Elton, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Muito obrigado, Altair. Muito obrigado, João. Obrigado Tamile. também, Tamile. Bom dia para todos aí. É uma grande honra, uma grande alegria. Todos que estão acompanhando. E o convite seu também, Altair. Muito obrigado. Dentro do que o João passou, ele abriu várias portas para a gente poder abordar esse tema de análise de perfil comportamental, né? Ou autoconhecimento, ou a autoconsciência. Tamile, psicóloga também. Vai poder estar contribuindo bastante. E dentro desse cenário que o João apresentou, de profissões especialmente, a gente tem um estudo de caso feito, vários estudos de caso, na verdade, isso virou até um treinamento nosso, que nós denominamos de profissionais 4.0. Os diferenciais humanos em face às novas tecnologias. E isso tem tudo a ver com análise de perfil. Dentro, só explicando, não vou entrar na toda a parte psicológica e neurofisiológica do assunto, mas o que nós entendemos hoje de perfil comportamental ou perfil humano, e dentro do que é avaliado hoje, é pesquisado por algumas ferramentas, por algumas metodologias de avaliação, é possível nós entendermos alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto comportamental das pessoas, características que são naturalmente desenvolvidas ao longo da nossa vida, com as nossas experiências, e que refletem em alguns padrões, sim, de comportamento, mas não é um padrão rígido, não é um padrão único, né? Todos nós somos seres humanos e podemos nos adaptar, podemos flexionar essas características e ajustar tudo isso. Então, existe o padrão, o perfil comportamental, existe as características motivacionais, que são aspectos que nos impulsionam a entrar em ação. Dentro de toda o entendimento aí, são os valores ou o propósito do indivíduo, que é possível a gente conhecer através hoje de algumas avaliações. Por que nós, ou cada pessoa hoje, se interessa em fazer o que faz? Ou o que traz mais a sensação de realização, de recompensa? E nós entendemos que existe uma parte cognitiva do comportamento, que está bem relacionada ao nosso processo de decisão e a alguns filtros por onde passam a nossa percepção de mundo, tanto do mundo externo,
né, as situações, as pessoas, como nós observamos o mundo ao nosso redor, tanto quanto o nosso mundo interno, que diz respeito à visão que eu tenho de mim mesmo, como eu me autoavalio, como eu autoavalio o caminho que eu estou trilhando. Então, dentre esses três níveis do perfil humano, por isso que a gente não se atém só ao perfil comportamental, porque nós entendemos que o comportamento está relacionado muito mais a como a gente se apresenta nos ambientes. Às vezes você vai perceber, tem algumas pessoas que falam bastante, como eu, adoro falar, interajo facilmente, e tem algumas pessoas que naturalmente são mais retraídas, outras pessoas que naturalmente são mais inclinados a uma parte analítica do comportamento, muito provavelmente o João deve ter essa parte bem desenvolvida, né, João? Que diz respeito a você estar atento a alguns detalhes, a números principalmente, a processos. O João, como um consultor, economista, com certeza tem alguns traços referentes a isso, e outros traços, aquelas pessoas que são mais enérgicas, que falam de uma forma um pouco mais impositiva, e outras pessoas que são mais planejadoras, né, que têm um ritmo um pouquinho mais tranquilo, que são mais harmonizadoras. Isso tudo é a forma da gente se comportar. Depois são os outros níveis. Isso é fundamental, assim, na hora da contratação, a pessoa conseguir identificar esses perfis. Muito importante isso estar presente, Altair. Não só para quem está recrutando, para quem está contratando, mas para o próprio profissional. Tudo isso que o João trouxe, quais são essas carreiras do futuro? Ou até mesmo no caso, e essa mão de obra que está sendo substituída? Porque sim, está sendo substituída por máquinas, por robôs, por inteligência artificial. Mas e o ser humano vai perder lugar? Nós entendemos que não. O ser humano sempre vai ter o seu lugar garantido, desde que, a partir de agora, ele aumente o seu nível de autoconhecimento sobre si mesmo. Poxa, a partir do momento que eu entendo que eu tenho conhecimento daquilo que são minhas principais forças de comportamento, quais características do meu comportamento que realmente são positivas, que agregam valor, que podem ser utilizadas profissionalmente de uma forma construtiva. O que me motiva a entrar em ação? O que vai manter o meu engajamento? Sim. Ou quais os talentos cognitivos que eu tenho em relação ao meu pensamento? É um talento mais relacional? É um talento mais executor? É um talento mais planejador? Essas ferramentas que fazem análise de perfil, elas trazem isso de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais clara, um pouco mais descrita. E aí, todos nós, como profissionais, em posse destas informações, destes dados, tanto eu posso me colocar para uma atividade que esteja mais convergente ao meu próprio perfil, quanto a empresa pode recrutar os profissionais com o perfil, com o comportamento mais ajustado a uma determinada função. A gente sabe muito bem, o João consultor há muito tempo, que existe um jargão, né? Você contrata por currículo e muitas vezes demite por comportamento, por a pessoa não ter as características mais determinantes para ele, às vezes não é nem se adequar à própria empresa, mas é a função e a ter performance dentro da função. Se eu alinho as minhas características comportamentais, os meus motivadores, aquilo que me faz entrar em ação com os meus talentos, executar uma função onde tudo isso tem uma convergência, vai ser algo muito mais fácil. E aí a tendência de eu ter uma performance maior, de eu me sentir mais feliz naquela função, é muito grande também. Interessante, porque você entendendo o seu perfil, você acaba também entendendo a sua vocação. Sim. A vocação a palavra vocação vem de vocare, né? Chamado, né? Claro, a gente poderia entrar em aspectos também espirituais, mas sim. Se atentar ao aspecto científico, né? Você entendendo o seu perfil, quais são as suas forças de comportamento, seria isso? Isso. Né? Quais são os seus talentos, você acaba indo numa direção onde você tem uma melhor performance. A tendência de ter uma melhor performance indo nessa direção, atendendo a essas características que, como eu falei no começo, são desenvolvidas ao longo de toda a nossa vida. Existe toda uma questão de neurociência por trás disso, onde a gente acaba realmente fortalecendo alguns caminhos
que o nosso cérebro utiliza, e outros caminhos vão sendo menos utilizados, que formam os nossos não talentos. Porque todo mundo, não tem uma pessoa que seja talentosa em todas as áreas, e não existe uma pessoa que também não existam áreas em que ela não tem talento. Quando você identifica essas áreas, e através dessas avaliações é possível, através de ferramentas hoje, é possível você ter essas informações, fica muito mais fácil você atender aí, talvez, esse chamado, essa vocação. E é interessante, sim, o sistema educacional brasileiro, querendo ou não, ele faz nós se tornarmos meia boca em tudo. Tipo assim, você não identifica, aí, tipo assim, qual que é o seu ponto forte, né? O seu ponto. Exatamente. E dedica isso, né? Na verdade, a gente acaba aprendendo bastante coisa, só que a gente acaba se tornando mediano em tudo, não bom em algo, né? Que de fato, realmente, né? E assim, identificar o perfil faz toda a diferença, né? Sim. Desde essa fase, né? Depois a Tamile vai poder falar com propriedade sobre isso também. Mas nós entendemos, existe um sistema educacional que, bom ou ruim, certo ou errado, nós sabemos que existem outros sistemas educacionais no mundo que funcionam totalmente diferente do nosso, mas não vamos entrar nesse critério. Sim. Mas vamos jogar com o cenário que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim. Então nós temos um sistema educacional que favorece nós desenvolvermos essa cultura de sermos medianos em tudo, e isso satisfaz. Porém, quando você tem acesso a esse tipo de informação em relação ao autoconhecimento, existem dados estatísticos mundiais de pesquisas realizadas com milhões de profissionais avaliando esses critérios, e é comprovado nesses estudos que os profissionais que possuem esse nível de autoconhecimento mais bem desenvolvido são profissionais que são felizes, são realizados e são igualmente produtivos. Muito mais do que aquelas pessoas que não conhecem. Então, se o nosso sistema não favorece isso, que sejamos nós, como indivíduos, como profissionais que queremos nos colocar futuramente no mercado de trabalho de forma mais competitiva, mesmo em relação a esse avanço de inteligência artificial, é inteligente da nossa parte buscarmos esses recursos que vão favorecer a gente ter sucesso numa área. Interessante, né? E eu tive a oportunidade de entrar em contato com a ferramenta da Innermetics. E, assim, dando aqui o testemunhal, foi muito significativo. Deu para ver ali as competências nas quais eu sou bom e nas quais eu preciso melhorar, né? E conseguir também focar naquilo que eu tenho de ponto forte, né? No Inclusive foi você que fez a avaliação lá. Eu tô lembrando bem aqui. E assim, no caso, hoje, as ferramentas, assim, hoje para a pessoa fazer esse tipo de teste, porque sai um laudo ali de quantas páginas? O teste completo tem 72 páginas. 72 páginas. De 70 a 80 páginas, dependendo do tipo de relatório que você solicita. Interessante. E aí a pessoa, através dessa ferramenta, que é a ferramenta ADV, né? ADV. É uma ferramenta da Innermetics. Várias empresas a nível mundial utilizam, né? Google, Microsoft, Apple, enfim. E aí essa ferramenta, a pessoa ela preenche ali e ela sai com uma clareza muito grande em relação ao perfil, né? Sim, sim. Eu sou muito suspeito para falar da ferramenta, né? Sim. Mas a gente tem, além dessas comprovações que você falou, grandes empresas a nível mundial utilizam essas ferramentas como forma de fazer a gestão de pessoas ou recrutamento e seleção. Mas o indivíduo, falando de cada pessoa mesmo, quando você tem acesso a essas informações, você tem um desenvolvimento na própria percepção daquilo que você faz bem e daquilo que você não faz tão bem. Eu, por exemplo, Altair, eu sou formado em fisioterapia. A exemplo do que o João até mesmo falou, né, de profissionais que escolhem ali uma carreira e às vezes, nossa, mas o que você vai fazer nessa área? E antes da fisioterapia, eu já sabia que eu me comunicava bem. E uma coisa que eu queria ser mesmo era ser um professor, uma pessoa que fosse transmitir conhecimento. É hoje basicamente o que eu faço, tanto na área dos treinamentos quanto na área da consultoria. Sim. Mas, enfim, a gente escolhe uma carreira, vai para uma profissão, mas eu sempre continuei dando palestras, então sempre voltado nessa área da comunicação.
E eu lembro bem, quando eu fui dar a sua devolutiva, que você tinha um perfil, que a gente chama de perfil dicotômico, que tem características opostas. Então, o Altair, ele tinha tanto habilidades voltadas para comunicação, para interação, que hoje está muito relacionado ao que você faz, né, Altair? Sim. Apresentador de vários programas aí, um artista realmente, faz stand-up e tudo mais. Mas ele também tem habilidades para processos, ele também tem habilidades com números, ele também tem habilidades com padrões. Então, é uma pessoa que, para ser um artista... É meio doido, assim. Mas para ser um artista, é super legal, porque ele consegue recrutar habilidades em polos opostos. Então, para você hoje exercer a tua função, cara, eu vejo que você está totalmente alinhado aí, fora outros motivadores, né, que a gente, legal, que eu me lembro bem, né, o motivador altruísta, de ajudar pessoas, está muito relacionado a muitas atividades que você faz, enfim. Pô, legal. Eu particularmente, eu até recomendo para quem está assistindo, se você quer descobrir assim o teu perfil comportamental, claro, existem várias maneiras, mas essa é uma maneira que eu particularmente achei muito legal e muito completa, né? Não é à toa aí que essas grandes empresas, líderes de mercado, Google, Apple, né? Até as Forças Armadas Americanas utilizam para entender ali o perfil comportamental. Legal, demais aí. Se você fosse dar algumas dicas assim rápidas para a pessoa identificar o perfil, você teria como dar uma orientação nesse sentido? Olha, bom, a primeira dica que eu posso dar é realmente você procurar uma ferramenta de análise de perfil. Como eu falei, eu oriento e indico o uso da ferramenta da Innermetrics, por ela ter, primeiro ponto, critérios de validação reconhecidos internacionalmente, mundialmente. Então, ela é aprovada por alguns órgãos que regulamentam internacionalmente essas ferramentas. E por realmente ela conter um nível de profundidade nessas informações muito grande, que eu conheço outras ferramentas de análise de perfil que não chegam nesse nível. Então, primeira dica é você ter acesso a uma dessas ferramentas, fazer a sua análise de perfil, e aí, dentro do seu contexto individual, você pode buscar as suas atividades, ou as profissões, ou as carreiras que estejam mais alinhadas a esse perfil. A tendência de você ter uma performance e uma realização com aquilo que você vai fazer é muito grande. Então, fazer uma análise de ferramenta, ter essa orientação, que pode vir através de um psicólogo organizacional, pode vir através de um mentor de carreiras, pode vir através de um consultor também, pode vir através, às vezes, da própria empresa. Legal. E a partir disso, assumir a sua autenticidade. Legal. Muitas vezes, nós vemos as pessoas querendo desenvolver os pontos fracos e se tornando mediano nesses pontos fracos. Sendo que se ela se comprometesse em melhorar e desenvolver os seus pontos fortes, ela poderia se tornar genial naqueles pontos fortes. Essa é a principal diferença hoje que você vê, como o João falou, tem profissões que não vão acabar e tem profissionais que não vão sair do mercado, porque eles simplesmente vestem a sua autenticidade e são o melhor que podem ser. Para esses profissionais, sempre vai ter mercado. Para essas pessoas, e muito provavelmente essas pessoas também serão sempre pessoas felizes e realizadas com aquilo que fazem. Perfeito, maravilha. Você está vendo aí, o papo está inspiracional, a resenha aqui é inspiracional.